E chegamos ao segundo dia aqui do Boletim Diário com o nosso querido professor Rony Charles, falando aí sobre tecnologia. Você já deve ter notado, este aqui é o vídeo de número 2. Com o nosso querido professor aqui, se você não viu o primeiro, corre lá, porque tem muito conteúdo para você. O professor falou, deu uma aula para a gente aqui sobre o uso de tecnologia. E antes, professor, de fazer aqui já a primeira pergunta, eu quero lançar uma enquete aqui para ver se o pessoal está atento ao nosso quadro ou não. O primeiro comentário, aí, se você está vendo aqui independente da plataforma que você está vendo, o primeiro comentário, qual a diferença deste segundo vídeo para o primeiro comentário, depois a gente vai publicar aí quem foi, vai ganhar aí um kit da Forset com power bank, chaveiro, aquela caneta especial e ainda vai num material aqui muito bem preparado pelo nosso marketing. Eu não posso deixar de fazer essa brincadeira aqui, viu, professor? Então, aproveitando a sua agenda, eu quero mais uma vez saudá-lo aqui, né? Mas, professor, se eu não falar do uso, né, de tecnologia, associar aí ao robô também, aproveitando a sua agenda, eu acho que eu até apanho não só do público, como do pessoal aqui da empresa. Mas antes, eu gostaria que o professor falasse aí também sobre o seu curso, né? A turma Premium, né? E eu vou colocar aqui de uma forma, professor, como eu recebi uma vez no WhatsApp, e eu falei que na primeira oportunidade eu faria isso. Afinal, o que é a turma Premium? Por favor, professor. Puxa, Ricardo, olha, só agradeço muito a pergunta, tá? Até ter a oportunidade de poder explicar. O que aconteceu? Eu tenho um amigo, eu vivia pensando, refletindo sobre algo a ser construído usando tecnologia, usando rede social para cursos, né? Eu já tenho até alguns cursos gravados por outras empresas, mas sempre achava que não era bem aquilo, E uma vez provocado por um amigo, eu comecei a pensar, mas vem cá, o que talvez ficasse bacana usando o que a gente já tem disponível tecnologia hoje para aulas online, né? E aí me inspirei num projeto, num curso de um amigo meu, que é do Ministério Público do Trabalho, meu amigo Flávio Gondim, querido amigo Flávio Gondim, né, genial, e me inspirei nele para criar um outro curso. Comecei a fazer um projeto, modelo, conversar com alguns consultores para entender um pouquinho mais como funciona esse mercado, e aí surgiu a ideia de propor uma nova modelagem de curso, né, que envolve não apenas aulas gravadas, aulas EAD, como também aulas ao vivo, comigo, com outros palestrantes, outros professores, material específico, plantão de dúvida e, na verdade, um período de imersão, né, que pode variar de 2 a 3 meses, dependendo do curso, um período de imersão para aprofundamento de conhecimento, não apenas teórico, mas também prático, sobre o assunto, o tema do curso, né, do curso Premium. E aí eu comecei a desenvolver isso em 2018, mas eram tantas viagens para cursos, para eventos, que chegou 2019 eu não conseguia ter tempo para colocar em prática. E quando veio, então, embora já tivesse tudo desenhado, quando veio a pandemia, em 2020, né, eu disse, pronto, é agora que eu vou lançar. Entendi que era muito propício por conta, inclusive, da legislação de contratações públicas para enfrentamento à Covid. E aí lançamos o primeiro curso, o pessoal pediu um segundo curso, depois pediram sobre pregão eletrônico, em função do decreto 10.024, e aí veio a nova lei de licitações e nós lançamos o da nova lei de licitações. Não deu, em menos de 15 dias nós fechamos, acabaram as vagas, tivemos que abrir um outro logo em seguida, né, para atender as demandas que infelizmente não puderam não puderam ser, né, acessar o primeiro curso. E nessa história nós já tivemos 5, a ideia eram apenas 2 por ano, nós já tivemos 5 edições do curso Premium, que eu diria é uma espécie de mini pós-prática, né? Que nós temos 2 a 3 meses, repito, de imersão para aprofundar conhecimento sobre um determinado tema. E para minha alegria, Ricardo, para minha grande alegria, além do apoio, né, de empresas como a Forset, né, eu tenho recebido um público muito qualificado. Né? Acho que talvez a maior riqueza do curso Premium são os alunos, e sem qualquer demagogia eu digo isso, porque é um público muito qualificado, vários professores
participam como alunos do curso Premium, e aí profissionais muito qualificados participam do curso Premium, e isso ajuda a enriquecer muito o debate, né? Enriquecer muito o debate, a troca de posições, sempre de maneira respeitosa, né? Mas trazendo novas compreensões. Eu participo desses grupos, naturalmente durante o período do curso, aí com maior ênfase, eu participo desses grupos para tentar sempre mediar bons debates, seja através do que está ocorrendo de novo nas licitações, seja através de problemas práticos que às vezes estão sendo vivenciados pelos profissionais, pelos alunos que estão participando do curso. Então tem sido para mim uma grande realização pessoal, né? A minha ideia era tentar conseguir algo que eu sentia muita falta. Eu parei de dar aula em faculdade há alguns anos, e as pós, eu coordeno 2 pós-graduações, uma EAD, uma presencial, mas às vezes a gente sente falta do constante contato com os alunos. E esse curso me deu isso, me deu essa oportunidade, né? E repito, o público de alunos que vieram desde da primeira edição foi um grande presente. Sinceramente, para mim, foi um grande presente. Fiz grandes amizades entre os alunos do curso Premium e sou agraciado justamente por esses encontros, né? Às vezes virtuais. Recentemente encontrei alguns desses alunos e alunas presencialmente, e é muito bacana quando isso acontece, porque você vai criando laços, né? E vai tendo um feedback muito bom. Isso para mim foi muito importante, ajudou muito nesses 2 anos tão difíceis, né, que foram 2020 e 2021. Espero contar com vocês, contar com sua presença, né, sempre qualificada no próximo curso Premium, né, que nós vamos continuar tratando sobre a nova lei de licitações. Eu estou apenas ajustando alguns detalhes, e a gente deve ter um lançamento possivelmente no final de fevereiro da nova turma. Eu fiz questão aí, meu professor, de endossar, porque, para quem não sabe, eu também participei aí da turma. A Forset aqui não só indica, né, ela apoia totalmente essa ideia aí. O ano passado conseguimos até patrocinar aí uma turma. E eu quero mencionar aqui para você que está aqui nos acompanhando o nível aí desta turma, né? Eu também ministro treinamentos aqui pela Forset, e geralmente a gente chama os amigos. A diferença é que o professor Rony, ele também chama os amigos dele, só que os amigos dele são ministros, secretários, e aí olha o nível que fica aí o treinamento. Tenho que fazer aqui essa brincadeira, mas para endossar aí para o nosso público, que a gente super indica o treinamento do professor. Professor, eu tenho que aproveitar, porque eu acho que está com o mesmo problema do primeiro vídeo. O relógio não está nos ajudando aqui. Então eu tenho que falar, professor, sobre robô de licitações. Eu já vou direto assim ao ponto, né? Hoje nós entendemos aqui, hoje não, melhor deixa eu retificar aqui, né? A gente já entende que isso está pacificado há muitos anos, o professor sempre... Aliás, eu conheci o professor, ele falando justamente sobre isso, mas eu vejo que hoje o governo, né, inclusive, tem sinalizado aí que o governo também vai oferecer aí o robô de lances do próprio governo, né? E muita gente tem causado aí um auê no mercado, né? Eu gostaria de saber a opinião do professor, a visão, o que podemos esperar sobre isso. Por favor, professor, o espaço é seu. Bom, meu amigo, primeiramente, agradecer, né, a presença, o apoio da Forset foi fantástico, tem sido fantástica, e esse contato tem sido para mim muito rico. Tá? Muito obrigado. É muito bom a gente ver o lado do fornecedor, né? Notadamente agentes públicos que atuam com licitações. É outra coisa que é muito interessante, né, no grupo de discussão lá do Premium, é justamente ter esse contato entre agentes públicos, pregoeiros e fornecedores, e cada um vê a verdade do outro. Ajuda muito a um lado e outro conhecer quem está de um lado da banca ou quem está do outro lado. Né? E aí você fala em uso do robô. O primeiro acórdão que eu vi fazendo crítica ao uso do robô me incomodou muito. E eu lembro que quando eu tive o primeiro contato com a Forset, né, e a Forset gentilmente me convidou para um evento na minha querida Recife, né, na minha querida cidade de Recife, e eu defendi naquele momento que para mim já era incontornável, embora a jurisprudência parecesse apontar em sentido contrário, né, embora a própria normatização à época parecesse apontar em sentido contrário, era incontornável, né, o uso do software, o uso do robô, né, nas licitações pelas empresas, pelos fornecedores. E 2 perguntas precisavam ser feitas. Primeiro, como evitar que o licitante use o software para melhorar a sua eficiência? E a mais importante, por que evitar que o licitante use um software legítimo
para melhorar a sua eficiência. Eu não via sentido no ataque que era feito por alguns órgãos de controle contra o uso dessa ferramenta. Porque a própria administração pública adota há muitos anos softwares, robôs, para incrementar a sua atuação. E quando o fornecedor utiliza um software, um robô de lances para participar da licitação, o que ele está buscando, na verdade, é maximizar a sua eficiência, é ampliar a sua eficiência, é incrementar a sua atuação, assim como a administração pública. E os argumentos contrários ao robô, com a devida vênia, eram argumentos frágeis, né? Frágeis. Alegava-se de maneira esparsa o princípio da igualdade. Só que isso era um grande erro, um grande equívoco, basilar até, porque o princípio da igualdade ele se impõe para a administração, não para o fornecedor. Pelo contrário, os fornecedores eles tendem a buscar se distinguir para vencer o certame, investindo em equipes qualificadas, investindo em ferramentas qualificadas, investindo em capacitação, investindo em ferramentas tecnológicas. E é essa a utilidade do software de lances, do robô de lances, né? Além de outros robôs, como, por exemplo, robôs que auxiliam a buscar, a achar novos editais para participar de novas licitações, a ler editais. Então, são ferramentas em que os licitantes mais qualificados, mais capacitados, utilizam justamente para incrementar a sua atuação, para melhorar sua eficiência. E a administração pública não deveria criticar isso, deveria incentivar isso. Porque um dos grandes problemas hoje nas licitações é não conseguir, muitas vezes, selecionar o bom licitante. O bom licitante. E veja, não havia motivo legítimo, na minha opinião, para se criticar o software de robô. Porque o software de robô, inclusive, ele favorecia a empresa que planejava e definia previamente o seu preço de reserva. Porque, obviamente, ela vai programar o robô para só ir até o seu preço de reserva. E a pior coisa para a administração pública é quando ela contrata um fornecedor que não identifica seu preço de reserva, ganha a licitação com preço inexequível e depois abandona a contratação ou sequer vai assinar o contrato, sequer vai assinar a ata. Isso gera grandes prejuízos para a administração pública. Então, na minha opinião, desde aquele momento, desde aquela nossa primeira palestra, a convite da Forseti, eu pontuava que era um erro, era um grande erro criticar ou atuar contra o uso do software, do robô, pelos fornecedores. Até porque, repito, era quase uma atitude hipócrita, porque a administração usa os softwares, usa os robôs para incrementar a sua atuação e queria impedir que os fornecedores fizessem os mesmos. Mas nós tivemos ainda, pelo menos mais um acordo no Tribunal de Contas da União com esse mesmo sentido, digamos, refratário ao uso de robôs. De outro lado, tivemos manifestações, por exemplo, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, favorável ao uso do robô, com um pensamento, na minha opinião, mais correto, né, defendendo justamente que não havia qualquer afronta à igualdade, porque o princípio da igualdade deveria ser respeitado pela administração. Os fornecedores, pelo contrário, eles querem se distinguir, eles querem se diferenciar, eles querem buscar, almejar aquele pódio, né, de vencedor da licitação. Tá? E você tentar impor a igualdade para o atleta olímpico. Né? Será que você vai ter bons resultados nessa Olimpíada? Não, eles vão tentar se distinguir, obviamente, sempre de maneira legítima, isso tem que ser incentivado. Né? E eu fico até feliz, por um lado, que agora com a IN 67 a gente começa a quebrar esse velho ranço, né? Esse medo do novo. Porque a tecnologia, às vezes, traz medo a algumas pessoas. Né? Eu lembro de um acordo relativamente recente do TCU que estava criticando, em 2018, 2019, salvo engano, criticando o home office, né? Criticando o trabalho remoto. E aí veio a pandemia, todo mundo vai para trabalho remoto e se identifica grande vantagem, às vezes, no aumento de produtividade, redução de custos de atuação da administração pública. E veja, era um medo inadequado, equivocado, né? Um erro pensar daquela forma. Né? Espero que certamente o Tribunal de Contas da União vai olhar de outra forma o trabalho remoto a partir de então. Obviamente o trabalho remoto tem suas desvantagens também, sobretudo para o servidor, tem suas desvantagens. Mas ele traz muitas vantagens, não deve ser visto com preconceito. Assim, da mesma forma, os softwares. Então, quando a IN 67, né, que vem tratar sobre a dispensa eletrônica, de maneira lá sutil, ela indica que, aparentemente, o sistema público vai oferecer um robô aos licitantes, eu vejo, sem preconceito, eu vejo de duas formas. Eu vejo tentando ver o lado positivo e o lado negativo. Qual é o lado positivo que eu vejo nisso? É porque a IN 67, de certa forma, ajuda a desmistificar, né, esse ranço, né, essa crítica preconceituosa ao uso de robôs por fornecedores que a gente identifica
ficava em parte da jurisprudência. Mas, por outro lado, eu também analiso, de certa forma, de maneira um pouco negativa, quando eu olho pelo lado do fornecedor. Porque, veja, ela propõe a adoção de um robô público. É interessante que propondo a adoção do robô público não é possível que vai se continuar a crítica ao robô privado. Seria totalmente inviável, né? E sem sentido. Mas qual é a questão que deve se colocar em relação ao uso do robô público? É porque o uso do robô, como eu falei agora há pouco, né, é até interessante licitantes que usem o software, que usem o robô, porque este licitante está definindo o seu preço de reserva. Ele define o seu preço de reserva antes de dar a licitação. Isso pode ser interessante para o êxito do próprio procedimento, da própria contratação. Mas perceba que ao definir o preço de reserva, ao definir de como ele irá reduzir os seus eventuais lances, aqui o robô, o fornecedor está, na verdade, estabelecendo sua estratégia de competição. Está definindo sua estratégia de competição. E a licitação é um jogo, pessoal. A licitação é um jogo. Do ponto de vista econômico, o pregão ele é um leilão inglês de preço invertido, né, e um leilão de segundo preço, em que o licitante vai vencer não necessariamente com o seu preço de reserva, mas com o menor preço necessário para ele vencer aquela licitação. O leilão, o pregão, notadamente no modo aberto, ele é um leilão de segundo preço. Um leilão inglês invertido e de segundo preço, que você vai vencer não colocando seu preço de reserva, mas colocando o menor preço necessário, obviamente igual ou acima ao seu preço de reserva, para vencer aquela licitação. Então, isso é definido por estratégia, né? O licitante Ricardo, ele define, olha, o mínimo que eu posso fornecer serviço aqui é X. Eu saio com a proposta um pouco mais alta, né, e vou, obviamente, tentar ganhar essa licitação com a margem de lucro um pouco maior. Não necessariamente por X. X mais 2, 3, 4, 5%. Né? E essa é uma estratégia que o Ricardo vai definir, que vai depender do dia, do mês, do momento da empresa, da competitividade do certame. E a pergunta que eu faço para o fornecedor. É interessante para o fornecedor entregar essa estratégia para o sistema da licitação pública, do poder público? É interessante ele definir, por exemplo, imagine como é que os órgãos, como é que vai ser a repercussão em relação a esse dado, a essa informação lá no sistema público, de que Ricardo poderia ter vendido por 100, mas ele, como ele foi o menor preço com 110, ele vendeu a 110 para a administração pública. Como é que o órgão de controle vai olhar essa informação, esse dado? Vai entender isso como sobrepreço? Então, veja que isso prejudica a própria estratégia de competição do licitante. O uso desse sistema público, obviamente, se esses dados forem compartilhados para o controle ou compartilhados para o próprio pregoeiro. Imagina, o pregoeiro, você, fornecedor, está em primeiro lugar, e aí o pregoeiro sabe que o teu preço de reserva era 100, Ricardo, e você está lá ganhando a licitação por 110. Olha, a simetria de informação é totalmente favorável aí ao fornecedor. Então, eu, particularmente, acho muito, primeiro, elogio a IN 67, tá, nesse aspecto. Por quê? Porque ela ajuda a quebrar esse ranço, esse preconceito descabido em relação ao uso de software pelo fornecedor. Esse é o ponto positivo. Né? Agora, se um fornecedor me perguntar, eu diria a ele, olha, você vai para um jogo indicando, não vou dizer adversário, né, mas para o outro lado qual é a sua estratégia, e talvez isso acabe acontecendo com digamos, essa oferta desse sistema de robô de software público. Né? Vamos esperar como vai funcionar na prática. Né? Acho difícil que essa informação fique intangível, intocável para o próprio órgão licitante ou para os órgãos de controle interno e externo. Né? E essa transmissão de informação ela pode não ser estratégica para o licitante. O professor Marcos Nobre ele usa costumeiramente uma frase, e que eu cada vez concordo mais, que a licitação ela é um mecanismo de transmissão de informação. Né? Então, usar o robô público pode fazer com que o licitante o fornecedor esteja dando muito mais informação do que ele precisaria ou do que ele deveria sobre a sua estratégia de jogo. Tá? Então, talvez seja mais interessante para ele continuar com o privado, porque essa estratégia fica apenas com ele, a sua estratégia de jogo fica apenas com ele. Mas, de todo jeito, interessante que o poder público ofereça isso àquelas empresas que não usam as ferramentas privadas, né?
pelo menos elas vão ter a oportunidade de refletir sobre o seu preço de reserva antes de participar da licitação. Professor, eu tenho certeza que neste exato momento você deu um nó na cabeça de muitas pessoas aí, tanto do lado da gestão como dos fornecedores também. Mas que bom que foi levantado aqui este tema, viu, professor? Eu tenho que mencionar aqui, né? Você muito bem colocou aí sobre planejamento, e eu cito isso em várias apresentações que eu faço aqui, que a Forset faz aí Brasil afora. Eu sempre levanto essa bandeira, assim. Eu já vi vários e vários licitantes fazendo licitações manuais, onde não tem estratégia nenhuma, né? Ele chega lá para dar o preço e começa a diminuir aquilo ali. Eu nunca vi, de verdade, professor, nunca vi alguém utilizando um robô de lances, até porque ele paga por isso. Isso tem um custo, né? E eu nunca vi ele sem estratégia para participar de uma licitação, sem ter ali o planejamento. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei tudo o que eu posso fazer. Eu nunca vi alguém chegando aqui, põe ele para disparar a lança. Isso não existe, que é o que às vezes, muitas vezes nos debates isso surge, né? O robô ele vai fazer o que você determinou ali para ele, até onde você pode ir. Foi muito bem colocado, você citou aí sobre o planejamento, né, professor? E isso acontece e bastante. Eu nunca presenciei isso. E não posso deixar de mencionar aqui também, a gente se conheceu na Hospital Med, e este ano já está confirmado, a Forset vai participar também. Tomara que o professor esteja lá conosco em outubro, salvo engano, em outubro agora 2022. Quem sabe a gente se encontre aí presencialmente em Recife, né, professor? É só convidar que eu estarei lá, meu amigo. Pode ter certeza. É só convidar que eu estarei lá. Para mim será uma grande honra. Tá? Será uma grande alegria. E veja, isso que você falou, né? Como é importante. Eu diria até, numa perspectiva econômica, que ter ferramentas privadas de software, robôs de lance, é um sign positivo para a empresa. Porque é uma empresa que se prepara, que tem estratégia para vencer a licitação, para definir o seu preço de reserva. Mas o motivo para que não se critique o uso dessas ferramentas pelo fornecedor. Mais um motivo. E, Ricardo, isso que você falou da estratégia é muito importante. Por quê? Uma diferença fundamental entre a nova lei de licitações e a legislação passada é que a legislação passada, o modelo de licitação era sempre estático. Eu fiz parte do grupo que criou, que montou as primeiras minutas de editais da AGU, que são usadas por todos os órgãos federais e grande parte de órgãos estaduais e municipais também se inspiram, repetem, né? Usam esse modelo como base para a construção das suas. E eu lembro que quando nós entregamos as minutas para o então consultor-geral da União, doutor Arnaldo, né, grande doutor Arnaldo, grande professor, né, grande jurista, doutor Arnaldo tinha acabado de sair o RDC. E doutor Arnaldo disse, agora vocês vão fazer o do RDC. E eu disse, não, doutor Arnaldo, deu um tempo aí que... Ele falou, por quê? Vocês já fizeram esse, vai ser tranquilo. Eu falei, não, porque o RDC é uma modalidade flexível. Ele permite combinações. Então, o número é bem maior de minutos, de possibilidades de modelagem do jogo. E a nova lei de licitações, embora ela tenha 5 modalidades, como a Lei 8.666, ela se inspirou no RDC para trazer a flexibilidade para as modalidades. Então, a concorrência e o pregão, eu publiquei recentemente um artigo com meu amigo Hamilton Bonato sobre isso. A concorrência e o pregão da nova lei de licitações não são a concorrência e o pregão da Lei 8.666 e da Lei 10.520. Elas permitem variações. E essas variações vão ser muito importantes para que o licitante entenda essas variações, porque essa variação vai impactar na estratégia de jogo dele. Se ele vai já apresentar uma proposta muito baixa, se ele vai apresentar uma proposta com maior resguardo em relação ao seu preço de reserva. Então, o fornecedor precisa compreender bem essa possibilidade, essas potenciais modelagens, para que ele dispute essa licitação com alguma vantagem. Vejam, é como se eu te chamar para um jogo de cartas sem te contar as regras. Se você não aprender as regras antes do jogo de cartas, a chance de você vencer é reduzida, por melhor jogador que você seja. Então você vai precisar entender primeiro essas regras para assim montar a sua estratégia de jogo. Então a licitação, ela cada vez mais vai adotar um pouco dessa modelagem. Por quê? Dessa leitura. O fornecedor ele precisa entender um pouco das ferramentas, da modelagem que vai ser apresentada, para que ele monte a estratégia mais eficiente para vencer aquela licitação. Eu peço até para que coloquem, né? Dica de negócio do professor
Rony Charles aí. Professor, mais uma vez, como foi no primeiro vídeo, esse segundo aqui, eu acho que eu desmaiei mais ainda, né? O relógio não está, meu amigo, aqui, mas, olha, foi um enorme prazer. De verdade, já agradeço aqui, em nome de toda a família Forset. Você é muito querido aqui internamente, tenho certeza que em breve você vem conhecer aqui a nossa sede, você vai entender tudo que eu estou falando aí, realmente, porque aqui na Forset isso é bem interessante. Você vai conhecer que até a tia da Copa, ela entende aí sobre licitações públicas na festa de final de ano, inclusive, ela aumentou o valor do prêmio dela porque ela sabia o que era a Lei 14.133, só para que você tenha uma ideia. E todos conhecem o professor Rony também, ela acompanha, todos acompanham aqui na Forset o professor, você vai ver isso pessoalmente. Então, eu agradeço, em nome de toda a família Forset, que eu estou aqui representando. As redes sociais do professor estão aparecendo aqui embaixo, não deixe de segui-lo. Seguir aqui a Forset também. Professor, foi um enorme prazer. Se por algum motivo você não sabe da enquete que está rolando aí, você pode ganhar um presente aqui da Forset. Está rolando o post lá no nosso Instagram. E, professor, só posso agradecer. E, claro, né, com a sua vinda aqui, reforçar o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Poxa, Ricardo, eu só tenho a agradecer, tá? Acho que o tempo não ajudou, mas é porque eu falo muito também. E como eu estou sem dar aula desde dezembro, aí tá guardado aqui para falar, estou falando demais. Mas, enfim, foi um bate-papo muito gostoso. Muito obrigado. Espero em breve estar aí encontrando pessoalmente, né? Estarei na Forset. Em breve vou marcar essa visita, pode ter certeza. E agradeço toda a gentileza de vocês, todo contato, todos os contatos com a Forset foram sempre muito. Vocês sempre foram muito generosos comigo. É uma grande alegria tê-los mesmo com esse carinho que sinto de vocês, tá? Esse apoio, essa confiança. E espero ser convidado novamente aqui para o Boletim Diário, viu? Espero ser convidado novamente aqui para o Boletim Diário, será sempre para mim uma grande honra, tá bom? Não tenha dúvidas, professor, com certeza. Agora o caminho está aberto. Eu tenho que mencionar aqui a primeira que lá em 2020 já citou aí. Cadê o professor Rony? Foi a nossa querida professora Gisela, né? Eu tenho que aqui aproveitar, né? Ela está passando aí, está um pouco a doentinha aí, pegou a gripe aí, infelizmente. A gente tem que deixar um abraço aqui para ela, mas ela foi a primeira aí que já mencionou. Cadê o professor Rony aqui no quadro? Então, estamos aqui realizando o sonho juntos aí. Professor, muito obrigado. A gente se vê em breve, com certeza. Um grande abraço e sucesso, viu? Tá bom, amigo. Um grande abraço. Um feliz 2022 para você, para todos aqueles que seguem a Forset, todos os fornecedores. 2022 vai ser um ano bem animado para quem trabalha com licitações e contratos. Amém. Um abraço, professor.